Deixa eu falar agora sobre o motorista que bateu na motocicleta que estava a Rafaela Emily, aquela menina de 10 anos. Olha, o motorista se apresentou ontem à delegacia de acidentes de trânsito. A criança, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital de trauma no último dia 12. Foi um acidente terrível que aconteceu ali na BR-230 na noite do dia 9 de dezembro. Era uma sexta-feira e tal. Ao vivo, tá ao vivo, Michel Andrade? O Michel vai falar com a gente ao vivo sobre o motorista. Finalmente ele compareceu. E aí, Michel, traz a informação pra gente. Agora, já meio-dia. Agora, boa tarde pra você. Seja bem-vindo, Michel Andrade. Flávio, boa tarde a você e a todos que nos assistem desse momento no Povo na TV. Então, este acidente, como você bem relembrou, aconteceu no dia 9, né? A vítima, Rafaela, infelizmente não resistiu, tinha apenas 10 anos de idade. A família, de forma muito amorosa, né? Assim, com as outras pessoas, doou os órgãos da Rafaela. Então, muitas pessoas foram aí abençoadas através desse gesto da família. Mas o fato novo que nós vamos trazer aqui nesse momento é de que o motorista, na verdade, ele já tinha sido identificado, só que ainda não tinha se apresentado e ninguém tinha achado ele ainda, né? Então ele percebeu que estava sendo investigado, estava sendo procurado, talvez orientado aí por um bom advogado, disse, ó, vai lá na delegacia e se apresenta. Ele chegou aqui na delegacia de acidente de trânsito, aqui que fica no bairro do Geisel, na central de polícia, ontem, e se apresentou ao delegado Marcos Vasconcelos. O delegado Marcos Vasconcelos está de férias, mas nós tivemos acesso a algumas informações da oitiva do que o motorista teria falado ao delegado. Ele disse que estava voltando da praia. Inclusive disse que não se lembra da situação do acidente. Ele não se lembra de ter batido em alguém. Ele disse que estava voltando da praia, entrou normalmente ali na área do Cristo e seguiu o percurso para ir para casa e não percebeu que teria aí colidido em nada, em nenhuma motocicleta. Um outro fato que ele contou, né, que disse que não, o carro é dele, certo? A caminhonete que ele estava dirigindo, o carro é da família, é do pai dele, era um carro dele, só que a gente olhando, estudando essa situação, ele disse que não percebeu em ter batido em alguma pessoa, colidido na motocicleta, só que o carro dele tem uma armação, né? Inclusive esse carro já foi levado aí para uma perícia, vai ser realizada uma perícia técnica no veículo para tentar identificar aí algo que possa confrontar as informações. Por que a gente está dizendo essa questão de confrontar? Porque né, as versões das pessoas que viram, testemunhas que presenciaram o acidente, realmente falaram que o carro foi uma caminhonete e falaram exatamente o lado em que a caminhonete atingiu a moto. E esse lado que atingiu é exatamente o lado que está amassado no carro dele. Ou seja, a versão das testemunhas apenas confirmam o fato da colisão, né? Ele disse que não lembra, o delegado, isso aí foi inclusive uma informação que o delegado passou é que provavelmente, possivelmente, ele pudesse estar aí com alguns sintomas de embriaguez ou alguma coisa desse tipo, porque ele disse que não lembrava da situação. Então ele foi ouvido, foi liberado, as investigações vão seguir, né? Provavelmente aí ele será chamado mais uma vez para ser ouvido, já que o carro dele vai passar por uma perícia minuciosa. Essa perícia aí deve ter um prazo de 30 dias para voltar à delegacia de acidente de trânsito, para aí saber exatamente as informações de forma concreta. Mas é isso, Flávio, o motorista já identificado, se apresentou espontaneamente, né, com o advogado, e agora a gente vai aguardar aí o desenrolar de toda essa investigação para que a gente possa trazer aqui o batente final, né, o que de fato aconteceu e o que ele possa aí pagar por este crime que ele cometeu, já que infelizmente a vítima fatal foi a Rafaela, que perdeu a vida com apenas 10 anos de idade. Eu volto com você. Obrigado, Michel. Bom, algumas informações sobre esse depoimento não fecham, vou te dizer. O acidente aconteceu numa sexta-feira, devia ser umas 8h30 da noite, mais ou menos, 8h30, 9 horas da noite. E aí ele estava voltando da praia, alguém que está numa caminhonete bate numa moto e não percebe. Bom, a gente não pode dizer nada, eu não posso dizer que ele estava bêbado, não posso dizer que ele estava sob efeito de droga ou qualquer outra coisa, porque eu não tenho essa informação. E aqui não é um espaço de julgamentos ou condenações. Quem faz isso é a justiça. Mas que é interessante a gente saber que ele estava ali numa caminhonete, voltando da praia, 8h30, 9 horas da noite de uma sexta-feira. O acidente aconteceu quando você está na BR-230, que você pega a saidinha para poder ir para Mangabeira, você vai ali pelo Cristo, foi ali na
naquela viradinha ali, quando sai dali. Então o corpo dela estava ali no chão, havia inclusive muita gente, uma movimentação de pessoas tentando salvá-la, enfim. A gente precisa saber mais detalhes sobre esse caso. É importante a gente ter uma ideia do que fez com que essa menina de 10 anos perdesse a vida de uma maneira tão trágica na garupa de uma motocicleta. Agora, uma caminhonete, 8 e pouco da noite de uma sexta-feira, não percebeu que caiu, que bateu numa moto? Bom, você que dirige sabe que nem se o som tiver alto, o impacto, enfim, a gente tem que entender exatamente. E repito, eu não estou dizendo nada, não é um espaço aqui para a gente julgar nem condenar ninguém, mas que é estranho, é. Importante ele ter se apresentado, mas mais importante ainda seria ele ter ficado e permanecido no momento em que o acidente aconteceu. Infelizmente isso não aconteceu, a gente trouxe a informação de uma morte de uma menina de 10 anos. Vamos falar agora